Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso desse curso de pregação. Espero que as 3 primeiras aulas tenham sido para você um incentivo para que você possa a cada dia ser capacitado para pregar a palavra de Deus. Para mim sempre é um privilégio pregação da palavra, é uma coisa que eu amo fazer e eu tenho certeza que o Senhor tem me usado nessa área porque eu me coloco à disposição dele para servir. Não porque acho uma pessoa capacitada pelos meus próprios méritos, não. Mas é porque eu faço sempre na dependência do Senhor. E eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de a cada final de semana pregar a palavra de Deus. E o fato de você estar nesse curso demonstra exatamente esse desejo também. Esse desejo que você tem de pregar e ser usado muito nas mãos do Senhor para edificar as pessoas. E hoje nós vamos falar, o nosso vídeo de hoje é sobre, claro, depois de nós termos falado do preparo do pregador ter se preparar, leituras, devocionais, tudo, chegou a hora da gente colocar o que a gente poderia dizer um pouco mais na prática da pregação em si. É claro que nós não podemos esquecer das outras coisas que fomos falados, os conhecimentos básicos, o que é necessário, mas depois de ter todo aquele conhecimento, agora a gente vem pela prática. Então, quando a gente vai fazer uma pregação, é claro que a gente vai começar sempre pela interpretação bíblica. Depois eu escolher um texto que Deus vai falar ao seu coração. Por isso que é muito importante que você vá para a palavra de Deus, permitindo que Deus fale ao seu coração, porque muitos sermões nascerão dos seus devocionais. É muito importante que você entenda isso. Eu não quero dizer que você vai fazer devocional para procurar sermão. É diferente. Mas quando você vai à palavra de Deus para encontrar nela, como diz Pedro, princípios para a vida, para a sua vida, para que você continue na caminhada cristã e tenha ali a vida eterna, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração e ele vai colocar em você, para que você pregue esse texto, essa mensagem nas pessoas que vão te ouvir. Então, depois disso, é claro que vem o quê? Um estudo mais aprofundado acerca do que você leu. O que nós chamamos de hermenêutica. Sim, eu não vou falar tudo que um seminário, por exemplo, falaria numa disciplina de hermenêutica, mas eu vou dar alguns pontos principais. Talvez nós vamos dividir esse vídeo em 2 aulas, para que fique menos cansativo para você. Como eu proponho fazer vídeo de no máximo 20, 25 minutos, eu não quero falar muito além disso. Então, se for necessário, farei em 2 vídeos, em 2 aulas, para que você tenha esse aprendizado básico de hermenêutica. Claro, se você quiser algo mais avançados, tem outros livros que você pode ler. Um livro que eu recomendo e gosto é Hermenêutica Espiral. Você encontra na Vida Nova esse livro. Vale a pena você ler para conhecer um pouco mais de hermenêutica. É claro que eu vou falar também depois de materiais. Quais são os materiais que você tem para uma boa interpretação bíblica? Eu devo fazer um encontro específico disso, falando sobre esses materiais. É importante que a gente entenda, para nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, e cremos de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu quero ressaltar isso? Porque tem algumas pessoas que chegam a dizer o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Ou seja, ele não entende que toda ela é a palavra de Deus. Sim, eu sei que você ficou assustado, mas tem teólogos que pensam dessa forma, e inclusive grandes pregadores dos nossos tempos pensam exatamente isso, que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Para mim, eu vou dentro desse princípio dos cristãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela sem exceção. E sendo ela assim, eu não posso utilizá-la de qualquer forma. Eu não posso simplesmente passar a palavra de Deus sem uma compreensão exata do que ela dizer. É nesse sentido que entra de fato a hermenêutica. A hermenêutica é a doutrina, é a disciplina da interpretação bíblica, ok?
Quando a gente fala sobre o estudo da Bíblia ser muito importante, Berkoff, ele fala algumas coisas porque é importante. Primeiro, porque o pecado cegou o ser humano. Sim, lembra do que o apóstolo Paulo fala? Ele diz o seguinte, que o Deus deste século, a gente sabe que o Deus deste século é o diabo. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Sim, e a gente encontra isso até mesmo na igreja. Como pastor, a experiência que eu tenho, não tenho muitos anos de ministério pastoral, mas são aí pelo menos 17 anos nessa caminhada de ministério pastoral, e nesses 17 anos, o que eu tenho encontrado, às vezes, de conceitos errados, de doutrinas erradas, dentro de uma igreja, dentro de um coração de uma pessoa, é muito grande. E a gente vê isso, que o diabo tem feito isso. Vou falar uma para você. Eu estava no meu primeiro ministério, foi na cidade de Poconé, 100 quilômetros de Cuiabá. E eu estava no primeiro ministério, falando com a igreja exatamente sobre perdão, texto de Tiago e tal, até que uma pessoa levantou e disse, não, pastor, não preciso ficar assim pedindo perdão para todos os pecados, confessando. Eu falei, como não? Não, porque o texto da Bíblia, e nós aprendemos com um pastor, que uma vez que eu evangelizo alguém, e essa pessoa se converte, a multidão dos pecados é perdoada. Aí eu falei, sim, a multidão do que se converteu, o seu não. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente precisa confessar. Ou seja, o pecado, falta de entendimento, cega muitas vezes o coração das pessoas. Uma outra razão também que Berkoff diz porque é importante é porque os seres humanos são diferentes. Nós somos diferentes. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre essa questão do quanto que essa diferença que nós temos um do outro, de pensamentos, interfere exatamente na exposição bíblica e na interpretação bíblica. A interpretação bíblica, então, se faz necessária porque eu preciso entender o seu sentido original para que eu possa aplicar corretamente em nossos dias. Eu não posso simplesmente olhar para o texto e querer fazer o que eu quero. Ultimamente eu tenho visto algumas mensagens assim, isso doeu muito no meu coração. De vez em quando eu assisto mensagens, como pregador da palavra, eu assisto pregações, tudo de várias pessoas, principalmente agora no YouTube, está bem disponível. E às vezes eu olho a pessoa ler o texto e falar o que ela quer. Não tem nada a ver com o texto. E aí eu sempre digo, então é melhor que ela não lesse o texto, que ela fizesse uma palestra qualquer sobre princípios que ela entende que é bom, e ela sai ali metralhando tudo que ela quer. E eu vejo isso de púlpito, conferências, congressos. A pessoa lê o texto só por ler. Mas como a gente vai expor a palavra nesse aspecto, por isso que eu coloquei pregação expositiva, não é uma pregação expositiva do meu pensamento, do que eu quero falar, mas é uma pregação expositiva da palavra de Deus. E nesse sentido, claro, se faz muito importante que eu aprenda como que é a interpretação bíblica correta, o sentido original daquele texto, para que eu possa aplicar de forma correta aos ouvintes. Senão eu não vou estar explanando a palavra de Deus e não será uma pregação expositiva. Será simplesmente algo que eu tenho da minha cabeça. Eu tenho alguns exemplos para você, eu gostaria que você me acompanhasse, porque é importante a gente ter essa questão da interpretação bíblica correta. Primeiro exemplo, o uso do véu. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 5 e 6, exatamente... esqueci de pegar minha Bíblia, exatamente sobre a doutrina do uso do véu. Sim, você está ouvindo o barulho de uma cadeira. Não é isso não, então, eu esqueci de pegar minha Bíblia e colocar aqui do lado. Agora estou abrindo o texto. O apóstolo Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 11, 5 e 6. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu neste caso, que rapa o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Ou seja, então quer dizer que as nossas igrejas estão erradas, quem está certo é a congregação cristã? Como é que a gente entende isso? Por isso que é muito importante conhecer. Um outro texto que também traz muita confusão, eu posso falar o tempo que for sobre isso, seminário, igreja, palestra, congresso, esse aí vai dar confusão, que é a questão de perder a salvação.
Hebreus 6,4 vai dizer o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo de Deus. Aí o versículo 6: e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia ou a vergonha. Ou seja, então eu preciso entender isso, porque são dois textos difíceis. Então como é que eu vou explicar isso? Se eu não tenho entendimento exatamente da palavra de Deus, com certeza eu terei muita dificuldade em expor esses textos e ensinar de fato o que a Bíblia ensina. Por isso que é muito importante que você conheça os princípios da interpretação bíblica, para que até aquelas doutrinas que a gente tem, que não estão muito bem firmadas, a gente, ao ler a palavra de Deus, ao fazer esse estudo, a gente tenha isso claramente. Então, por isso que é importante, ok? O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, eu tenho para mim esse texto muito firme no meu coração. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, né? 1 Timóteo 4,16. Eu levo esse texto muito a sério. Que ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É uma responsabilidade muito grande. Quando nós entendemos esse ensino do apóstolo Paulo, a gente começa a fazer um estudo sério da palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, você é um pastor de uma igreja, você tem pessoas que te ouvem, você não pode pregar outra coisa diferente da palavra de Deus, do que a gente tem aprendido, do que eu passei por você de Jesus Cristo. Nós precisamos cuidar da sã doutrina. E isso precisa ser algo fixado em seu coração, que você tem um grande compromisso com isso. E conhecer a sã doutrina requer estudo, requer você fazer investigações, para que você consiga passar exatamente o que a palavra de Deus diz. A interpretação bíblica, quando ela é saudável, quando ela é correta, ela traz benefício para a gente. Ela traz crescimento diante de Deus, a gente está crescendo na palavra, no conhecimento do Senhor, sabendo mais acerca dele. Como consequência, traz o que? Amadurecimento espiritual. Nós temos o amadurecimento. E por meio da palavra de Deus também, isso nos proporciona, tomarmos decisões corretas para a nossa vida. Muitas decisões que a gente tomamos de forma errada porque não conhecemos a palavra de Deus. Quantas vezes, se você tivesse entendido a palavra, você teria tomado outras decisões? Eu mesmo. Tantas outras coisas que eu fiz sem o conhecimento da palavra de Deus, e se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, muitas coisas teria feito diferente. Tudo isso, quando a gente entende o texto bíblico, é ensinado de forma correta, isso traz benefício para nós, crescimento e amadurecimento espiritual. Quando você vai estudar a Bíblia, eu quero que você tenha algumas atitudes corretas quando você vai para o texto. Quais são elas? Primeira, você precisa entender que você é um servo de Deus e que nasceu de novo. Uma pessoa que quer estudar a palavra de Deus, uma pessoa que vai interpretar a Bíblia, que não é convertida, com certeza ela vai trazer informações erradas. Então, se eu sou um estudante da palavra de Deus, preciso ter certeza no meu coração que eu sim sou uma pessoa de Deus. A segunda atitude daquela pessoa que quer interpretar a Bíblia, que é necessário, é humildade. Muita humildade. Falar nisso, ontem eu estava falando com a minha filha e ela perguntando para mim: pai, o que é humildade? Ela está na escolinha dela lá, trazendo lição para casa, junto com os familiares, tudo. Pai, o que é humildade? A gente precisa ter humildade. A humildade é entender primeiro que você não sabe todas as coisas. Você precisa estar aberto ao que o Espírito Santo te ensine. Muitas vezes nós já vamos para o texto com um conceito já formado. E às vezes não é aquilo que o texto está dizendo. O texto está querendo dizer completamente diferente, mas a gente não tem humildade de ouvir a Deus, de seguir o Senhor e entender exatamente o que Ele quer dizer ao seu povo. A gente quer colocar o que nós queremos. Mas se você quer ser um estudante da Bíblia, tenha humildade para ler a palavra de Deus.
Seja aberto para aprender o que ela vai te ensinar. Tenha fome da palavra de Deus. Sim, não tenha preguiça de ler. Às vezes quando eu vou falar para a pessoa, olha, para você pregar, você precisa ler aí 15, 20 vezes o texto. Nossa, pastor, tudo isso? Não, você vai pregar a palavra, então você precisa ler várias vezes. Às vezes eu vou fazer essa semana passada, vou fazer uma apresentação do trabalho na faculdade. Gente, era 2 slides, mas eu li aqueles 2 slides umas 15, 20 vezes, até que aquele conceito do que a gente estava querendo passar para a turma estivesse bem firme no meu coração. E aí nós vamos ler a palavra de Deus uma vez só e pronto, então beleza? Não. Se você tem fome da palavra de Deus, se alguém falar para você, você vai ler o texto 20 vezes, você vai dizer, vou ler 40. Porque eu tenho fome da palavra de Deus, eu preciso ter fome da palavra de Deus. Outro, mente renovada. A mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai conduzir você. Ser paciente no estudo, sem pressa. Sim, sem pressa. Estou aqui há 20 minutos, só li 2 versículos, estou tentando aqui estudar, entender, já tá bom. Não, tenha paciência, entendeu? Pega ali um tempo, caneta, papel, se tem lápis de cor, se tem marca-texto, se tem o seu caderno de estudo ou um aplicativo, um software, vá com calma, estude com calma a palavra de Deus, reserve um tempo muito para isso, né? O outro importante seja prudente na busca quando você vai procurar entender a palavra de Deus, seja muito prudente. Existem muitas coisas, eu vou falar sobre alguns itens de materiais que você pode utilizar. Existe muita coisa na internet e às vezes você busca materiais em pessoas, em fontes que não é boa. Então seja muito prudente quando você vai pegar auxílios de outros materiais. Eu vou dizer um autor que muita gente gosta dele. O comentário dele foi febre na década de 90 e início do ano 2000, que era o Champlin. Comentário Antigo e Novo Testamento, versículo por versículo. Então muita gente pegava o Champlin e tal. Sim, tem muita coisa boa, mas também tem muitas coisas que são misturadas com o espiritismo. Mas o Champlin é um teólogo, tal, sim, é um teólogo, e aí? Ele estudou teologia, e aí? Que significa que ele tem toda a palavra na cabeça dele? Não. Então, assim, é muito importante que você saiba e tenha essa prudência. Você vai ver em alguns comentários de Champlin, se você já leu, se você não leu, quiser ler, pode ler. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não tem nada a ver com o cristianismo puro. Tem uma mistura com o espiritismo, que é uma característica de Champlin, tá? Champlin ia para Candomblé, em tudo quanto é lugar, você vai ver relatos da vida dele exatamente assim. Então seja prudente nos materiais quando você vai buscar alguma informação, né? Não aceite tudo. Mas algo que não pode faltar para você é exatamente o que Martin Anstey disse uma vez. Ele disse o seguinte, que a Bíblia não deve ser, quando você vai estudar a Bíblia, aliás, não deve ser mais importante para você a sua erudição, o seu conhecimento, a sua formação teológica, mas mais importante para você quando você vai estudar a Bíblia é sua rendição ao Espírito Santo de Deus. E você se permitir ser guiado pelo Espírito. Isso que é mais importante, diz Martin Anstey. Ele diz que é mais importante você ser guiado pelo Espírito Santo do que todo um conhecimento. Com isso, não quero dizer que o conhecimento não te ajude. Claro que vai te ajudar. Olha o apóstolo Paulo. A influência de Paulo no cristianismo foi maior que a influência de Pedro. Então, assim, Paulo entrou em muitos outros lugares. Não quero dizer que foi mais importante, mas Paulo alcançou mais pessoas. Porque no reino de Deus não tem essa questão de importância. Só para você entender, tá? Então, assim, mas eu vou, ao mesmo tempo que eu vou ter conhecimento, mas esse conhecimento está rendido ao Espírito Santo de Deus. Não é um conhecimento acima da direção do Espírito, mas é um conhecimento em submissão ao Espírito Santo de Deus. Então, que você tenha esse coração, ok? Quando a gente fala sobre hermenêutica, claro, é a arte de interpretar, de explicar, de traduzir, né? Tem um teólogo que define a hermenêutica da seguinte forma: uma ciência que nos ensina princípios, leis e métodos de interpretação da Bíblia. Né? Então, assim, então é muito importante que você entenda isso, ok?
Quando a gente fala também sobre pregação, né? O que é pregação homilética? É uma ciência, né, que tem a arte ou a tarefa de transmitir o significado e a importância do texto bíblico por meio de uma pregação. Tá? Então, só para a gente poder definir. É importante que a gente tenha alguns cuidados em relação à hermenêutica. E aí eu coloco 3 razões para você se preocupar com a hermenêutica. Primeira razão que você deve se preocupar que pode atrapalhar o seu estudo. É o leitor por si só, ele já é um intérprete. O que significa? Significa que quando a gente vai para um texto bíblico, exatamente, nós levamos as nossas formações, né, nossas posições, nosso pensamento. Até vamos pegar essa questão que está muito em voga hoje em dia, que é a questão ideológica política, né? Eu tenho um amigo que está no meu Face. Ele colocou o seguinte: aí para vocês, né, conservadores, tal, tudo, Jesus Cristo é filho de mãe solteira, né, foi pobre, né, nasceu no que seria a Zona Leste. Ele é de São Paulo, né, meu amigo da capital de São Paulo. Nasceu na Zona Leste do país dele, né, tal. E eu falei, coitado, né? Então, assim, mal sabe ele, né? Ou seja, o que ele colocou no texto? Ele colocou no texto a ideologia política dele e ele olhou para o texto para encontrar na Bíblia um respaldo para a sua ideologia política. Eu quero deixar claro aqui que Cristo está acima de qualquer ideologia política. Conservador, revolucionários, direita, esquerda, progressista, liberal, socialista, seja o que for, o cristianismo está acima de tudo isso aí. Na minha concepção, não tem ninguém que represente o cristianismo. Cristianismo é cristianismo, você tem a sua opção. E aí a gente, com essa bagagem cultural que nós temos, vamos para o texto bíblico e podemos atrapalhar o texto bíblico. Sim, a gente atrapalha com os nossos pensamentos, com as nossas culturas, com as nossas convicções acerca do mundo, e a gente vai para o texto bíblico com isso. E aí o grande desafio, eu falo que o grande desafio de cada pessoa é vencer essa bagagem cultural que nós temos. O segundo desafio que a gente tem, gente, e esse também é terrível, é vencer as questões eclesiásticas. O que isso tem a ver? Eu falo que é a teologia dogmática. O que é teologia dogmática? A teologia dogmática são as doutrinas de cada das convenções. Como a maioria de nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira, do nosso grupo, temos 2, eu acho, que não pertencem, né, mas que passaram, né, pela doutrina batista, e perceberam que tem algumas doutrinas que são diferentes, gente. E aí a gente vai para o texto olhando com essa bagagem também doutrinária que a gente tem, que são as doutrinas da igreja. Batismo de criança ou não? Existe segundo batismo do Espírito Santo ou não? E aí, predestinação é livre-arbítrio? E quando a gente vai para um texto, a gente vai com o texto com esse pensamento. Uma outra questão também que a gente vai para o texto também outra questão que também está muito falada hoje em dia, é a questão da escatologia. Você vai para o texto, você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? Arrebatamento, você é pré-tribulação, pós-tribulação ou mid-tribulação? Então, o que você é? E aí, quando você decide isso e você tem essa bagagem eclesiástica no seu coração, você vai para o texto com tudo isso aí. Vai, não adianta. Você fala, não vou, não adianta, gente. A gente vai com isso aí pro texto. E eu diria que isso é o quê? Um pré-conceito. Porque você já vai olhar um versículo com o fundamento da sua vida, o fundamento da sua experiência eclesiástica, e aí o texto está lá dizendo algo que talvez nenhuma igreja diz, que talvez a sua cultura não diz, e a gente enxerga o texto à luz de toda essa lupa aí. E eu falo que esse é o grande desafio para nós, que nós vamos pregar, trazer a verdade bíblica para aplicar no coração das pessoas. Esse é um grande desafio, tá? Uma outra razão também porque a gente precisa se preocupar com a hermenêutica, a gente tem as seitas, né? As seitas interpretam a Bíblia como eles querem, da forma que quiserem. Só nós vamos ser salvos, tem que fazer isso e aquilo para ser salvo. Embora, tá, eu tenha algumas concepções a respeito da questão dessa área apologética, né? Então, assim, eu diferencio um grupo que é seita
E eu diferencio o herege e a heresia. Ok? Então, para mim, existem igrejas que têm heresias, mas não são seitas. Mas tem o herege que forma a sua seita. Então, heresias são doutrinas erradas, que uma certa denominação possui na sua doutrina. Significa que ela vai para o inferno? Não, porque quem salva é Jesus. Então não significa que vai para o inferno. Já o herege, não. O herege é responsável para criar um grupo, que aí é a seita, que crê e vive totalmente as doutrinas erradas. Ok? Só para a gente conseguir definir um pouco essas diferenças. E as seitas, elas interpretam a Bíblia como elas querem. Então isso é uma preocupação muito grande que a gente deve ter em relação ao estudo da Palavra de Deus. Então são preocupações que você precisa ter. E a gente pode afirmar, claro, e aí eu encerro aqui esse nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje, podemos afirmar exatamente o quê? Que a Bíblia é inerrante. Eu sei que houve uma grande polêmica alguns meses atrás, falando exatamente da atualização da Bíblia, e pastores que falaram, que confessavam que a Bíblia é inerrante, que contém erros na Bíblia. Isso é o quê? É uma doutrina nada mais, nada menos do que uma doutrina liberal. Tá? Gente, existe diferença entre a questão ideológica, o liberalismo, e existe uma diferença sobre as divisões teológicas, sobre a teologia liberal. Se você nunca ouviu falar sobre teologia liberal, eu vou pedir que você pesquise na internet e você olhe ali teologia liberal. Se você tiver aí um livro que eu acho fundamental, né, para que você conheça essas posições teológicas, que ele traz um resumo de cada uma delas, principalmente as teologias contemporâneas, eu indico que você leia os grandes teólogos do século XX, que você leia esse livro. Ele vai te dar uma base, principalmente sobre algumas teologias que no nosso país, ela tem muita influência. Muita influência. A gente tem a teologia da libertação com muita influência no Brasil, o liberalismo teológico com muita influência no Brasil, e isso acaba atrapalhando, porque aí vem afirmações como essas. Afirmações como essas dizendo que a Bíblia é inerrante. Não é, gente. A Bíblia não é. A Bíblia é inerrante. Corrigindo, a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não contém erros. E para alguns vai dizer que a Bíblia, ela contém erros, ela é errante. Contém erros aqui, contém erros ali, tal, tudo. Que são informações, são nomes. Por exemplo, um milagre em Mateus fala de um cego, e Lucas fala que são 2 cegos. A Bíblia está errada. Gente, isso é registro antigo. Entendeu assim? Então a gente precisa entender que algumas outras informações acabam tendo problema, mas o mais importante é que se é 1, se é 2, Jesus curou. Está entendendo? Então assim, e é muito importante que a gente tenha esse princípio na nossa mente, que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia é verdadeira e toda ela é a palavra de Deus. E por isso a gente deve ter muito cuidado quando nós vamos interpretar o texto bíblico. Precisamos, como de Martin Einstein, de dependência do Espírito Santo de Deus. Espero que o conteúdo dessa aula tenha ajudado você. Semana que vem a gente continua mais sobre como que a gente interpreta a palavra de Deus de uma forma mais correta e que nos ajude a encontrar o sentido original do texto. Deus abençoe sua vida, um abraço. Qualquer dúvida, qualquer comentário, eu vou pedir que você coloque no grupo e quero pedir que você mantenha o grupo dentro do nosso propósito, que é o propósito de pregação. Embora eu tenha falado um pouco de ideologias políticas, eu vou pedir que você não coloque neste grupo a sua posição política, posts políticos, mas que a gente deixe claro que é um grupo sobre pregação. Como que a gente pode fazer melhor a nossa pregação. E lembrando da tarefa. A tarefa era para você escrever um sermão inteiro, desde quando você dá boa noite, as suas explicações, tudinha, e deixá-lo aí guardadinho com você, até que uma próxima aula nós falaremos dele de novo.
ok? Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula.